Paz do Senhor, queridos irmãos inscritos no canal Relíquias de um Pregador. Como prometemos, estaremos sempre postando novidades e hoje eu quero dar continuidade ao assunto que nós estivemos aqui abordando de início, sobre no que diz respeito ao livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de número 15 a 17, 3 versículos pelos quais tomamos como base para falarmos sobre 3 princípios estabelecidos por Deus para Adão viver ali no Jardim do Éden antes da queda do homem, porque a queda dos anjos, né, como nós aprendemos teologicamente, e a queda do homem, ali quando observamos que o Senhor havia colocado Adão no Jardim do Éden antes do pecado e estabelecemos aqui este tema para aplicarmos a nossa vida e para nos ajudar também a desenvolver uma temática simples de se compreender e prática, que se possa colocar de fato em prática nas nossas vidas, seja pessoalmente, seja de forma religiosa, seja de forma conjugal. Esses 3 pontos que nós abordamos sobre os princípios que Deus estabeleceu é muito simples. Versículo 15, o Senhor estabelece ali compromisso. No versículo 16, o Senhor estabelece liberdade. No versículo 17, o Senhor estabelece limites. São 3 princípios que nós abordamos aqui, pelos quais Deus tinha intenção e tem intenção que o homem viva por eles, não é? E foi assim que o Senhor iniciou com Adão. Estabeleceu para ele esses 3 princípios. Adão, versículo de número 15. Eis aí, eu te dou o jardim para que tu zeles dele, cuide dele. Compromisso. Segundo princípio, o Senhor disse, de todas as árvores que está no jardim, comerás livremente, liberdade. No versículo de número 17, o Senhor dá a ele uma prevenção com limite, dizendo, da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Muito bem, são esses 3 princípios que o Senhor estabeleceu para Adão viver bem ali no paraíso. Primeiro, como já disse, o Senhor disse, eu quero que você tenha compromisso. Segundo, tenha liberdade. Terceiro, respeite os limites. Dentro dessa visão, nós vamos expandir a sistemática falando sobre o Deus de compromisso, pegando apenas o primeiro ponto para nós discorrermos um assunto dentro dele, ok? E vamos falar sobre o Deus de compromisso. Dentro desta visão, nós vamos entender que Deus sempre foi um Senhor que quis compromisso. Ele assim o fez com Adão e nós podemos observar isso em continuidade lá dentro do paraíso, no Jardim do Éden. Se você ler Gênesis no capítulo 2, versículo 19, Deus começa a estabelecer mais compromissos. Quais são os compromissos que Deus estabelece ali com Adão? Ora bem, o Senhor estabelece um compromisso para que ele dê nome a todos os animais. A criação está sobre os cuidados intensos de Adão. Mais compromisso. E para sermos sucintos e aproveitarmos bem o espaço, queremos deixar bem claro para os irmãos que o nosso teor teológico é de cunho 100% cristocêntrico, ortodoxo e que estão dentro dos parâmetros da Bíblia Sagrada. Nada mais do que isso, óbvio, com a ajuda, auxílios de escritores, de homens de Deus que foram inspirados a escrever literaturas que nos são muito edificantes e contribuem muito para o nosso crescimento espiritual, até porque Paulo não lia somente a Bíblia. A Bíblia deixa-nos claro na segunda carta a Timóteo, que foi uma das solicitações que Paulo fez. Ele disse, olha, traz para mim aí a minha capa, os rolos e os pergaminhos, porque de fato Paulo ele era um homem que conhecia a Bíblia, mas também conhecia a cultura e bons livros. Inclusive, podemos deixar claro que ele era um estudante da filosofia. Se você ler o livro de Atos, capítulo de número 17, vai perceber que quando ele está falando para um grupo de filósofos que está ali em Atenas, ele menciona Epicuros, o grupo de epicureus, que vem de Epicuros, na verdade, e também ele menciona o grupo de Zênon, que é aquele grande filósofo, não é? Que são os estoicos, um grupo de pessoas que seguiam a doutrina filosófica de Zênon. Muito bem, então dentro desta linha nós entendemos de que é necessário abranger, ampliar a visão bíblica dentro do conteúdo necessário para se compreender as Sagradas Escrituras, porque foi Jesus quem ensinou isso. Examinar as Escrituras e cuidar e ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então, para nós concluirmos aqui este ponto rapidinho, nós deixamos claro e em evidência de que Deus ele é um Deus de compromisso, baseado no primeiro princípio que mencionamos aqui em Gênesis 2 e o verso de número 15. Zela do jardim, Adão. Cuida do jardim.
compromisso. Então Deus estende esta linha de pensamento, dando mais compromissos a Adão. E nós definimos assim: primeiro, compromisso com Deus; segundo, compromisso com o jardim; terceiro, compromisso com a criação; quarto, compromisso com o cônjuge; quinto, compromisso com os seus pais. Estaremos dando continuidade a esse assunto e, posteriormente, acompanhe-nos no canal Relíquias de um Pregador. Estaremos mais vezes distribuindo este conteúdo bíblico que nos fará crescer na graça e no conhecimento. Um abraço e até o próximo vídeo.